Em nome de Deus, do povo de Altair, eu declaro essa sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Quero pedir ao segundo secretário, vereador, que faça a leitura dos textos sacros. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá os seus frutos, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 22 de maio de 2023. Quero pedir ao primeiro secretário, vereador, faça a leitura. Ata da 19ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, folha de 001 a 004, aos 22 dias do mês de maio do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 19ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes a sessão dos seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Vasco Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Leonardo Souza Siqueira, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva, Marlon Dias Bernardes, Renata Novaes Freitas e o vereador Vitor Hugo Martins Atos de Souza. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão e pediu ao segundo secretário da mesa diretora, vereador Marlon Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 122. Neste momento, o presidente anunciou a leitura e votação da ata da sessão extraordinária no dia 12 de abril de 2023, esclareceu que, devido a um equívoco da secretaria, a ata ainda não havia entrado em votação. Em seguida, pediu ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Vitor Hugo, que realizasse a leitura da ata da sessão extraordinária no dia 12 de abril. Após as discussões, a ata foi votada e aprovada por unanimidade. Em sequência, foi realizada a leitura da ata da sessão extraordinária no dia 10 de maio de 2023. Após as discussões, a ata foi votada e aprovada por unanimidade. Por fim, foi realizada a leitura da ata da sessão ordinária no dia 10 de maio. Após a discussão, a ata foi votada e aprovada por unanimidade, dando sequência ao trabalho. Passou-se a fase do expediente do Executivo, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: ofício do gabinete 140/2023, em resposta à indicação RF 03/2023, ofício do gabinete 143, em resposta ao requerimento RF 01/2023, e não havendo mais nenhum expediente do Executivo, passou-se imediata a fase dos expedientes de vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento RF 04/2023, iniciativa da vereadora Renata Novaes Freitas, solicitando ao Poder Executivo que seja encaminhado a essa Casa de Leis informação
informações sobre quantos e quais são os patrimônios materiais e imateriais tombados no município. Após a discussão, o requerimento foi votado e aprovado por unanimidade. Requerimento RF 05/2023, de iniciativa da vereadora Renata Novaes de Freitas, solicitando a autorização do plenário para realizar uma audiência pública para a discussão da minuta do projeto de lei ordinária de iniciativa da vereadora Renata Freitas, o qual dispõe sobre a política municipal de regulamentação e distribuição de remédios fitoterapêuticos prescritos e à base de componentes isolados da cannabis e da planta inteira nas unidades de saúde pública municipal e privada ao convênio. O Sistema Único de Saúde SUS, no âmbito do município Alto Paraíba de Goiás e de outras providências, para ser realizado nas dependências da Câmara no dia 31 de maio de 2023, às 18 horas. Às 21 horas, após a discussão, o requerimento foi votado e rejeitado por 5 votos contrários, proferido pelos vereadores Elmar Siqueiras, Marlon de Bernardes, Vitor Hugo, vereadora Helena Gomes e um voto de desempate do presidente da Casa, João Vitor Soares. Indicação RF 07, de iniciativa da vereadora Renata de Freitas, solicitando ao Poder Executivo que sejam tomadas as providências cabíveis para regulamentar o horário de voos de parapente no município. Após a discussão, a indicação foi votada e aprovada por 6 votos favoráveis e 2 contrários, proferidos pelo vereador Elmar Siqueira e Vitor Hugo. Indicação VH 01/2023, de iniciativa do vereador Vitor Hugo, solicitando ao prefeito que sejam tomadas as providências no sentido de realizar a limpeza e manutenção da Praça da Paz e todo o seu entorno, bem como na área do PSF do setor Novo Horizonte. Após a discussão, a indicação foi votada e aprovada por unanimidade. Moção de pesar 04/2023, endereçado aos familiares do senhor Esmeraldo Alves, recentemente falecido, e não havendo mais nenhum documento escrito na fase dos expedientes dos vereadores, passou-se a fase dos expedientes de terceiros. E não havendo nenhum expediente de terceiro, passou-se então a fase dos informes da presidência, momento em que o presidente anunciou que haverá uma sessão extraordinária logo após o encerramento da sessão ordinária do dia 23 de maio, para a terceira convocação do projeto de lei complementar 001/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as normas gerais para o licenciamento ambiental no município de Alto Paraíba de Goiás e de outras providências. E não havendo mais nenhum informe, passou-se de imediato a fase de tribuna dos vereadores, momento em que o vereador Marconei Correia fez o uso da palavra para agradecer à vereadora Renata Novaes de Freitas pela participação no bate-papo com os alunos da segunda e terceira série do ensino médio da escola Humberto Campos, localizado na cidade da Fraternidade. Agradeceu ainda a presença da professora Alessandra, que proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer a Câmara e o trabalho do Legislativo. Comentou o ofício encaminhado pelo Poder Executivo em resposta ao requerimento da vereadora Renata Novaes de Freitas acerca das emendas impositivas, fazendo comparações com a resposta encaminhada para eles sobre as emendas impositivas para a área da agricultura. Após ler um trecho da resposta, fez críticas às incoerências apresentadas pelo Executivo. Finalizou falando sobre uma visita realizada junto com o prefeito de Goiânia, na Goiânia, para receber mais um trator para a agricultura familiar. Lembrou-se
lembrou que o município atualmente conta com 8 tratores, ressaltou que, com um bom planejamento, é possível atender todos os agricultores do município. O vereador Elmar Siqueira comentou mais uma vez sobre o atraso no envio do projeto do piso salarial dos professores e contou que a conversa com o Poder Executivo foi esclarecido que a nova equipe de assessoria jurídica trabalha neste projeto há um tempo e fez críticas de demora. Falou ainda que, em conversa com o Executivo, foi abordada a questão da falência da Previdência própria do município e da dificuldade que a Prefeitura teria em arcar com as aposentadorias dos servidores municipais. Com a aprovação desse projeto, no aumento do piso salarial dos professores, comentou que a ideia inicial do projeto é de pagar 7,5%, considerando que o governo estipulou um reajuste de 14,85%. Finalizou dizendo que pediu o preferido que nessa nova semana seja realizada uma reunião com todos os professores para tratar das dificuldades do município e falar sobre a ideia inicial do projeto. A vereadora Helena Gomes comentou rapidamente sobre a situação que presenciou na sexta-feira enquanto estava no hospital, dos esforços e das dificuldades que a equipe de plantão do hospital fizeram para conseguir a remoção de um turista que veio para o município com Covid e chegou ao hospital em estado gravíssimo, precisando ser entubado. Relatou a grosseria de um paciente com uma enfermeira porque queria ser atendido de imediato, mas que a equipe estava em atendimento prioritário do caso relatado e não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase de ordem do dia, momento em que foi colocada a discussão e a moção de pesar 04/2023, endereçada aos familiares do senhor Esmerindo Alves, recentemente falecido. Após a discussão, a moção foi votada e aprovada por unanimidade e em seguida deu início à primeira votação e discussão do projeto de lei complementar número PLC 001/2023 de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as normas gerais para licenciamento ambiental no município de Paraíso de Goiás e da outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria, com três emendas modificativas. Após a discussão, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis. Não voltou a vereadora Renata de Freitas, por ter ausentado temporariamente do plenário. Em seguida, passou-se a leitura parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Agricultura e Turismo e Meio Ambiente, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Neste momento, o presidente informou aos presentes que a vereadora Renata Novaes de Freitas precisou se retirar da sessão, dando continuidade. O parecer da comissão foi levado e votado, a votação sendo aprovada por 7 votos favoráveis e uma ausência justificada da vereadora Renata Novaes de Freitas. E não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia e constando-se não haver mais nenhum assunto a ser tratado e não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra na fase das explicações pessoais, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária
para o dia seguinte, 23 de maio de 2023, no horário regimental de 20 horas, para constar-se, lavrou-se a presente ata que lida a achada conforme vai à imprensa em 4 folhas com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 004, assinadas e publicadas por todos os vereadores em reunião presente. Algum vereador acho que tem que fazer alguma correção lá? Vereador Marcondes. Só gostaria de conferir uma parte que falam da escola, para ver se está aí do calendário método de campo. Parece que estava diferente aí na leitura. Humberto de Campos. Escola Humberto de Campos. Isso, só queria alterar para ir do calendário método de campo. Então vamos aprovar. Mais algum vereador tem alguma correção para ser feita? Não tem, então vamos aprovar ela e vai ser feita a correção. Vereador Consolador. Por favor, senhor presidente. Vereador Inomar. Por favor, presidente. Vereador Marcondes. A favor. Vereador Genô. Vereador Lene. Vereador Lene. Vereador Lene. Vereador A favor, presidente. com a unanimidade dos vereadores. Boa noite, Murilo. Expediente do Executivo Municipal. Lembrando que os projetos já estão em tramitação apenas para apresentação em plenário. O projeto de lei ordinário PL 05/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a alíquota de contribuição patronal suplementar e dá outras providências. Quero pedir o primeiro secretário público que faça a leitura da emenda. O projeto já está tramitando, já só para conhecimento. Só experimento, somente. Processo legislativo, nome interessado, Câmara Municipal Paraíso, projeto de lei ordinário PL 05/2023, iniciativa do Poder Executivo, o qual altera a alíquota de contribuição patronal suplementar e das outras providências. Emissão dos pareceres pelas seguintes comissões permanentes: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Atuação aos 15 dias do mês de maio de 2023, nessa cidade de Paraíso, Goiás, Secretaria de Administração da Câmara Municipal, atua o presente processo que adianta e para devidas providências. Caleb Pereira Pedroso. Projeto de lei ordinário PL 06/2023, de iniciativa do Poder Executivo. Eu pedi ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Processo legislativo número 010/2023, nome do interessado, Câmara Municipal de Alto Paraíso, assunto: projeto de lei ordinária PL 006/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar-se a concessão de uso de terrenos públicos remunerados ou gratuita e de outras providências. Emissão dos pareceres pelas seguintes comissões permanentes: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Atuação aos 18 dias do mês de maio de 2023, nessa cidade, Paraíso de Goiás, na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, atua o presente processo que adiante que segue para as devidas providências. Caleb Pereira Pedroso, diretor de Administração e Finanças. Projeto de lei complementar
para o secretário que lê emenda. Processo Legislativo número 08/2023, nome interessado, Câmara Municipal do Paraíso de Goiás, assunto, projeto de lei complementar PLC 002/2023, iniciativa do Poder Executivo, qual altera a lei complementar número 049/2023, que dispõe sobre a fixação de pisos e vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a epidemias e de outras providências. Emissão dos pareceres pelas seguintes comissões: Comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, atuação aos 11 dias do mês de maio de 2023, nessa cidade, da Paraíso de Goiás, a Secretaria de Administração da Câmara Municipal atua presente processo que adiante segue para devidas providências. Caleb Pedroso, diretor da Administração e Finanças. Projeto de lei complementar BLC 03/2023, iniciativa do Poder Executivo. Quero pedir para o secretário que faça a leitura da emenda. Processo Legislativo número 07/2023, no nome do interessado, Câmara Municipal de Alto Paraíso, assunto, projeto de lei complementar PLC 003/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera o artigo 1º da Lei número 766/2006, que dispõe sobre o quantitativo de cargos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a epidemias. Emissão de pareceres pelas seguintes comissões permanentes: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, atuação aos 11 dias do mês de maio de 2023, na cidade de Alto Paraíso, Goiás, na Secretaria Administrativa, Câmara Municipal, atua presente processo que adiante segue para devidas providências. Caleb Pereira Pedroso, diretor da Administração e Finanças. Expediente vereador. Requerimento AR 08/2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura. Requerimento aéreo 08/2023, do senhor João Soares, vice-presidente da Câmara Municipal de Goiás. Senhor presidente, considerando o artigo de ilustração que a Lei Municipal 928/2014, em seu artigo 2º, parágrafo único, assegura, além de verificação de execução também, a reposição anual de perdas da data base da categoria, considerando que a Lei Municipal 1963/2014 igualmente cria a qualificação do exercício de função de motoristas, socorristas do SAMU, considerando que fui procurado por representantes da categoria de motoristas, socorristas, cogitando a possibilidade de serem também contemplados com a reposição anual de perdas da sua categoria, o vereador que subscreve requer na forma regimental vigente do serviço veterinário dessa casa, solicitar ao mesmo senhor municipal determinar os escalões competentes da sua administração e, após estudos, informe essas casas em lei se há possibilidade de contemplar a categoria de motoristas, socorristas, com referida à reposição anual de perdas. As sessões de 23 de maio de 2023, assinado o vereador André Luiz dos Santos, André. Presidente da palavra, o autor do requerimento, vereador Andrezinho, a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras, ao nosso público que está acompanhando da Rádio Paraíso FM, ao público que faz aqui presente, sejam sempre bem-vindos. Bom, senhor presidente, eu fui procurado pelos socorristas do SAMU para falar sobre a gratificação que desde 2014 não sofre nenhuma reparação com relação a esse valor. Lembrando que essa casa, no ano passado, aprovou um projeto de lei no qual foi feita essa reposição da categoria dos agentes de engenharias e vigilância sanitária e também epidemiológica. Então, nesse sentido, essa classe dos socorristas, uma classe tão importante,
afinal do trabalho salvando vidas, me procurou nesse sentido, para fazer um expediente, usando o poder executivo esse estudo, para que essa lei não fique mais congelada desde 2014. E com isso, eles estão sofrendo essas perdas salariais, principalmente por conta dessa função gratificada que eles recebem por conta do exercício. Então, com isso, eu peço o apoio dos senhores e das senhoras na aprovação dessa matéria. Mas o vereador gostaria de estar falando a respeito do requerimento? Ou tem um voto do vereador Genovo? A favor. Vereador Marconelli. A favor. Vereador Passamalon. A favor, senhor presidente. Vereador Elmar. Vereador Hugo. A favor, presidente. Vereador Nene. A favor. Vereador Helena. A favor. Vereador André. A favor. Bom, o requerimento do vereador André foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento HG 05/2023. Quero pedir para o meu secretário que faça a leitura. Requerimento HG 05/2023, excelentíssimo vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tendo em vista a frequência de acidentes de trânsito na Rua dos Cristais, devido à falta de mobilidade urbana, a vereadora que subscreve em conformidade com o texto regimental vigente, depois de ser ouvido pelo plenário deputado, requer ao excelentíssimo senhor prefeito que seja encaminhado a essa Casa de Leis informações acerca das providências que estão sendo adotadas para desafogar o fluxo da Rua dos Cristais, uma vez que o trânsito na via ficou sobrecarregado quando a Rua São José Operário deixou de operar em 2 sentidos. Sala das sessões, 23 de maio de 2023, vereadora Helena Maria da Conceição Gomes. Com preferência da palavra do vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ouvintes, senhores presentes. Senhor presidente, esse requerimento só é pedido do prefeito esclarecimento sobre as questões das vias aqui de Paraíso de uma única, né? Porque hoje nós temos ali, foi transformada em uma única em frente ao ponto certo, que as pessoas hoje já também não estão respeitando mais, né? Então, eu acredito que deveria ter sido já feito aí um processo educativo na cidade, para que se cumpra, né? E tem ruas que elas estão totalmente encantadas, igual a Rua do Cristal. Rua dos Cristais, onde funciona a estação aeroeira e o Hortifruti Paraíso, ali está acontecendo quase todos os dias acidentes ali, e os carros estacionam dos dois lados e ida e vinda, né? Então, assim, como a rua aqui do Paraíso também, que já foi falado aqui inúmeras vezes, foi levantada essa questão pelo vereador André, e só que o processo parou, né? A gente não viu mais falar sobre isso. Aquelas que estavam em mão única, hoje já não estão sendo mais investigadas. E também tem uma fiscalização sobre isso. Então, só uma informação para ver como é que anda essa questão dessa regulamentação do trânsito dentro da cidade. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de falar do requerimento? Vereador Marconelli, com a palavra. Eu ia falar bem vereador do requerimento, e a informação é que eu tive conversando com o fiscal esses dias, e segundo ele já foi votado para começar a atuar nessa questão de trânsito, só que ainda está falando alguns trâmites, seu requerimento é muito profundo para a gente ter mais noção desse processo, como está sendo conduzido. Parabéns. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador André, com a palavra. Muito importante, presidente, o requerimento da vereadora Helena, lembrando, vereador, que eu perdi o meu retrovisor exatamente nessa Rua dos Cristais. Parei um pouquinho, coisa de 5 minutinhos mais próximo à rua, eu voltei no retrovisor já estava pendurado. E, infelizmente, a pessoa que bateu no retrovisor sequer parou. Tentei puxar pela câmera, só que não consegui. Então, muito importante esse requerimento da vereadora, justamente para a gente inserir a questão do maluco, principalmente nessa rua e também na rua falando, que é o supermercado Paraíso. Realmente está inclusive o trânsito
devendo a Constituição ao volume de carros que passam nessas ruas. Parabéns, vereador. Mais algum vereador gostaria de falar? Com voto, vereador Léo. A favor. Vereador Leão. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Leomar. Favor. Vereador Pastor. Favor, senhor presidente. Vereador Marcolini. A favor. Vereador Genô. A favor. Por requerimento da vereadora, Carroça, unanimidade dos vereadores. Bom, boa noite. Com você que chegou depois da sessão, boa noite, amiguinho. Hugo, né? Boa noite, Hugo. Ana Paris, boa noite também. Requerimento MC 05/2003, que pediu o secretário vereador que faça a leitura. Requerimento MC 05/2023, do excelentíssimo senhor vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Vereador, senhor presidente, o vereador que subscreve inconforme texto regimental e vigente, depois de ser ouvido pelo plenário dessa casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja enviado a esta Casa de Leis a relações de eventos previstos antes este ano e quais serão utilizados os itens objetivos da licitação do número 72/2023 no valor de R$292.940, especialmente os 2034 centavos centos de salgado e 366 bolos confeitados, bem como a cópia dos contratos de número 025, 026, 027, 028 e 6.202 de 2023. Sala das sessões, 23 de maio de 2023, vereador Marconei Corrêa da Silva. Com preferência da palavra, vereador. Presidente, eu já tive conhecimento dessa licitação, né, que envolveu o município, e achei os valores um pouco fora da realidade, né? Por isso o requerimento, para a gente estar recebendo aí a informação de onde é que vai ser servido, né, toda essa quantidade aí de salgados, porque somente bolos confeitados são mais de 300 bolos, então é quase 2 bolos por dia. Então, está tendo aniversário todo dia na cidade, nós não estamos sabendo. Então, esse requerimento é para isso. Mais algum vereador gostaria de falar? Como voto, vereador Genô. A favor. Vereador Marcolini. A favor. Vereador Pastor Marlon. Contra, presidente. Vereador Leomar. Contra. Vereador Contra. Vereador Henrique. A favor. Vereador Helena. A favor. Vereador André. A favor. Então, foi aprovado o requerimento por 5 votos a favor e 3 votos contrários. Vereador Gugu, vereador Leomar e vereador contra. E a favor o vereador Genô, vereador Marconei, vereador Helena e vereador Henrique. E André. Agora tem o requerimento RE 06/2023. Qual que é o Presidente. Sim, vereador. Obrigada, então. Eu gostaria de retirar esse requerimento porque eu entendi que é melhor enviar um ofício endereçado ao senhor solicitando então as instalações da Câmara para a realização da audiência pública na mesma data. Então, eu gostaria de retirar esse requerimento e encaminhar um ofício posterior ao senhor. Ok. Mesmo assim, faço a votação. Não, eu ia retirar. Não foi lido, antes de ser lido. Requerimento RE
EF07/2023, que eu pedi o primeiro secretário que faça a leitura. Se pela ordem, é o mesmo? Não, eu. O senhor não anunciou a retirada dele. Como ela solicitou antes de ler, presidente, está retirado. Não, então o requerimento está retirado. O requerimento 06/2023. Gente, boa noite. Boa noite. A internet está ruim, não tem razão. Pode sim, deixa eu passar. Já foi mais esse é o requerimento 07/2023. Requerimento AIF 07/2023, excelentíssimo senhor vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, considerando que a data de hoje completa os 71 dias desde a primeira reunião da Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor, que ocorreu no dia 14 de março, considerando que as reuniões para as eleições dos representantes dos territórios ocorreram entre 21 e 31 de março. A vereadora que subscreve de conformidade com o texto regimental e vigente deixou seu veto de plenária focada é que ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre quando será feita a publicação da nova portaria que instituiu a Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor Participativo, com a nomeação dos representantes da sociedade civil que já foram selecionados, além do cronograma de atividades e de comissão. Sala da sessão da comissão. Sala da sessão, 23 de maio de 2023. Vereador Renato Novaes de Freitas. Pela palavra, vereador. Boa noite, presidente. Obrigada pela palavra. Boa noite aos demais colegas aqui desta Casa de Lei, dos funcionários e funcionárias, ao Rio e ao Hugo, que fazem ser aqui presente hoje, e aos ouvintes da Rádio Paraíba FM. Bom, senhor presidente, esse requerimento acho que é muito oportuno, tendo em vista que já faz bastante tempo que a comissão foi selecionada, né, que a última indicação foi realizada, e até agora não temos notícia da portaria nem do cronograma de atividades dessa comissão. Como vai ser o funcionamento, quantas reuniões vão existir, não sei se por semana, por mês, enfim. Acho que é importante que essa Casa de Lei fique ao tanto com essas informações. Hoje, no grupo de WhatsApp do Condema, o Dr. Ismael disse que ele é responsável por fazer esse projeto e que ele vai providenciar. Mas como o requerimento estava pronto e não contém também as atividades, o cronograma de atividades, acho que é bem oportuno ser informado de forma oficial com relação a essa questão. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador, não vai com palavra. Eu quero apenas cumprimentar a vereadora Rene pelo requerimento. Eu acho que realmente tem que se dar uma satisfação, né, vereador? Porque há muitos meses que a gente está aguardando isso. E o que acontece? Tem questões que têm que ser definidas dentro do nosso plano diretor, que estão pendentes, e o município vem perdendo muito isso. Vou falar, dar um exemplo aqui, a questão da ocupação irregular do solo. Enquanto não se criar uma definição para isso no plano diretor, vão continuar existindo ocupações irregulares, porque as pessoas vão continuar ocupando, vai continuar, e aí depois não tem como ir lá e derrubar o que já está feito, e vai virando uma bola de neve. Então, assim, além disso, o ano que vem é um ano político, um ano de eleição. O ano de eleição
ninguém quer muito mexer em muita coisa. Então, assim, a maioria dos vereadores devem ser candidatos, e os outros também, prefeito, A, B e C. Então, nós temos que resolver essa situação do plano de vereador, principalmente esses gargalos que são mais urgentes, tem que ser resolvidos esse ano. E eu acho que o requerimento da vereadora Renner vem em boa hora, porque eu já falei pessoalmente com o prefeito a esse respeito, e eu acho que realmente está tendo uma morosidade muito grande. Nós já estamos chegando no meio do ano, e simplesmente, se está acontecendo alguma coisa, nós não estamos em crescimento, né? Então, parabéns, vereadora, pela iniciativa. Mais algum vereador gostaria de falar? Como posso, vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Lene? A favor. Vereadora Lene? A favor. Vereador Hugo? A favor, presidente. Vereador Eduardo? Por favor. Vereador Pastor Malone? Por favor, presidente. Vereador Maconelli? A favor. Vereador Genovo? A favor. Com o requerimento da vereadora, a gente vai aprovar por unanimidade dos vereadores. Indicação MC 05/2023, quero pedir ao meu secretário, vereador Gugu, faça a leitura. Indicação MC 05/2023. Senhor vereador Maurício Soares, presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve indica na forma regimental e vigente, depois de ser ouvido pelo plenário desta Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, conforme o compromisso assumido em reunião presencial no último dia 13 de abril, que seja feito o estudo necessário para encaminhamento do projeto de lei para a criação de ruas no conjunto habitacional intitulado Horta, bem como a colocação de contrair de resíduos sólidos em pontos específicos da comunidade. Da medida possibilitará que a empresa equatorial formalize pedido de ligações elétricas e que coleta resíduos sólidos também passe a atender o referido setor. Sala das Sessões, em 23 de maio de 2023, vereador Marconei Correia da Silva. Preferência de palavra, vereador. Bom, presidente, essa indicação, ela veio em virtude de uma conversa que eu tive com o prefeito pessoalmente, né, e ele assumiu esse compromisso de estar formalizando essa rua lá no conjunto habitacional da Horta, né, e também colocando um contêiner lá para ter coleta de resíduos sólidos lá também. Porque hoje a comunidade lá da Horta, eles têm que sair lá, onde eles moram, e levar lá na avenida, né, esse lixo doméstico, porque não tem coleta seletiva lá na região. E também eles não conseguem fazer a solicitação de ligação elétrica porque não tem uma rua formalizada ali no lado basicamente da região. Então, como o prefeito assumiu esse compromisso, e já tem um tempinho, não tivemos ainda a resposta, precisa formalizar essa indicação. Mais algum vereador gostaria de falar sobre a indicação? Vereador Genovo. A favor. Vereador Maconelli. Vereador Pastor Malone. Por favor, senhor presidente. Vereador Eduardo. Por favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Helene. A favor. Vereador Helene. A favor. Vereador Dudu. A favor. Uma indicação do vereador Marconelli para aprovar por unanimidade dos vereadores. A indicação MC 06/2023, que pediu o meu secretário vereador A indicação MC 06/2023, senhor Maurício Soares, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve indica na forma regimental e vigente, depois de ser ouvido pelo plenário desta Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feito o estudo necessário para que seja implantado na Avenida Comercial, ali, vazão filho de cheiras e pontos esteticamente estratégicos e com cobertura para que não haja
acesso às mesmas por cães e outros animais, uma vez que tal medida além de reduzi-las. As ocorrências de espalhamento de lixo em uma das principais avenidas da cidade, com grande fluxo de moradores e turistas, também facilitará o trabalho da equipe de limpeza, reduzindo a possibilidade de ocorrência de focos e transmissões fotogênicos. Sala das sessões, em 23 de maio de 2023, vereador Marcolino Correia da Silva. Preferência da palavra, vereador autor da indicação. Quando a gente iniciou aqui no Brasil, essa Avenida Valadão, algumas pessoas colocavam o lixo até no contexto central. De passado tinha aquele saco de lixo lá, né? E principalmente depois que o Serginho assumiu, né, melhorou muito o serviço. Só que algumas lixeiras ainda estão dando acesso a animais, entrar e rasgar. Então, passando ali pela região, eu vi que algumas melhorias ainda podem ser feitas, essa indicação para isso. Como é uma avenida quase principal do turismo na cidade, eu acho que essa indicação ela é importante, já está melhorando ainda mais essa questão. Mais algum vereador gostaria de falar sobre a indicação? O vereador Leandro, para falar. Presidente, eu quero parabenizar o vereador por essa iniciativa, porque o que acontece na avenida principal hoje, até como pedido, né, da moça aqui, o pessoal está perguntando por que não colocar lixeiras na avenida. A avenida, ela é toda, hoje ela é toda de comércio, ela não tem, na verdade, ninguém quer uma lixeira na porta do seu comércio. Isso é verdade, eu também não quero nada. Por isso que eu pego meu lixo, boto no meu carro e boto no lugar certo. Né? E também não aceito botar lixo na minha porta, eu vou lá e reclamo na mesma hora. Porque tem algumas lixeiras ainda na avenida que elas estão, assim, não tem uma especificamente no prédio do Brasil, ela está dando muito trabalho. E a gente tem que estudar bem uma maneira de resolver essa questão, principalmente, né, na avenida, porque a gente tem que entender que cada pessoa é responsável pelo seu lixo. Não pode colocar na porta das outras pessoas e tem que estudar uma forma, né? Uma forma de resolver essa questão. E também na avenida principal, sair colocando lixeira para tudo quando é lá também não fica bom. A gente tem que estudar bem essa forma para poder ficar bom para todo mundo, até na visão, né, de quem desce essa avenida, para poder ter uma visão mais bonita, né? Parabéns pela indicação. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito da indicação? Como vota o vereador Brasil? A favor. Vereador Enem. A favor. Vereador Agenor. A favor. Vereador Marcolino. A favor. Vereador Pastor Marrom. Por favor, senhor presidente. Vereador Eduardo. Por favor, vereador. Vereador Enem. Vereador Hugo. A favor, presidente. Bom, a indicação do vereador Marconês vai aprovar por unanimidade dos vereadores. Indicação NC 07/2023. Quero pedir o primeiro secretário que faça o leitura. Indicação MC 07/2023, vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal, considerando que a estrutura do campo sintético do setor Novo Horizonte encontra-se comprometida e tem gerado riscos aos usuários do espaço, o vereador que subscreve indica na forma regimental e vigente, depois de ser ouvido pelo plenário desta Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feito os estudos necessários para aquisição de materiais com vistas à reforma do espaço, saliento que tal medida não requer a emenda parlamentar, pois as emendas necessárias são pontuais e de possível execução, com recurso próprio, além de ser uma importante medida de apoio ao esporte. Sala das sessões em 23 de maio de 2023, vereador Marconês Correia da Silva. Bom, preferência da palavra, vereador Marconês. Bom, presidente, eu recebi essa semana um vídeo, né, de um usuário lá do campo que fez toda a filmagem do campo, né, mostrando
que a situação ali está crítica já, né? Eu creio que outros vereadores também já fizeram essa solicitação. Eu me lembro até que por indicação dessa casa, não sei se ano passado, mas aí passei para conferir, realmente ainda não foi feita a intervenção necessária lá nesse campinho. E como diariamente é utilizado, né, todos os dias à tarde, a gente pode passar lá, tem gente lá, então é um espaço muito utilizado, mas que carece aí dessa manutenção. E eu coloquei justamente essa questão de não ser necessário emenda, pois três outras indicações que eu fiz anteriormente, né, a resposta veio dizendo que seria necessário que eu fosse atrás de buscar uma emenda para estar resolvendo. Né? Então, a ideia não é essa. Eu acho que essa questão lá ela é simples de resolver, né, e a prefeitura pode sim resolver com recurso próprio. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito da indicação? Como vota? Vereador Genovo. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Costumano. A favor, senhor presidente. Vereador Elmar. A favor. Vereador André Lima. A favor. Vereador Helene. Por favor. Vereadora Renan. Por favor. Vereador Hugo. A favor, prefeito. Com a indicação do vereador Marconei foi aprovada por unanimidade dos vereadores. É a indicação HG06/2023. Eu pedi para o meu secretário. Indicação HG06/2023, João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, visando garantir a segurança dos munícipes que utilizam a pista de clube às margens da GO 118, a vereadora que subscreve indica na forma regimental e vigente, depois de ser ouvido pelo plenário desta casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determina os escalões competentes que realizam a manutenção de boa parte da iluminação na localidade, considerando que a situação de lâmpadas queimadas já perdeu alguns dias. Salas das sessões, em 23 de maio de 2023, vereadora Helena Maria da Conceição Gomes. O vereador vai falar na altura da indicação. Vereador Helene. Senhor presidente, mais uma vez, essa indicação é no sentido de manutenção na pista de Cooper e parte da iluminação do lado de baixo também, elas estão quase todas apagadas, né? Por que eu sei? Porque hoje eu estava lá às 5 da manhã fazendo atividade com a minha equipe de CrossFit, nós fizemos ali, nós escolhemos ir para lá por causa da iluminação, né? E parte dela, aliás, quase toda, nós contamos, tinha 3 lâmpadas acesas, o restante estavam todas apagadas. Assim, a parte da entrada da cidade até o portal vindo de Brasília para cá, elas estão todas acesas, mas do portal para frente elas já estão apagadas. Então, que faça uma manutenção, né? Porque ficou tão bonito quando já foi iluminado e continua iluminado, né? E também os usuários ali já estão deixando já de fazer a noite, foi procurado por 3 pessoas antes. Mas hoje eu pude constatar, 5 horas da manhã, elas estavam todas apagadas, a maioria delas. Muito obrigada, presidente. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito? Vereador Hugo, por favor. Boa noite, senhor presidente, os Murilo, o outro rapaz, é Hugo, aí os funcionários da casa e os demais vereadores e vereadoras. Helena, só uma informação, vereadora Helena, o que aconteceu já a segunda vez com essas manteigas, roubo da fiação da iluminação pública. É a segunda vez, eu tive informação hoje, que roubaram novamente mais de 60 metros de cabo, né? É a segunda vez, não é a primeira, por isso que está apagado, não é a outra que está queimada. Só a informação aqui. Manda o vereador Helene para falar. Mais um motivo, né, senhor presidente, que precisa, então, não só da manutenção, mas de uma fiscalização séria, porque isso não pode acontecer, né? Mais algum vereador? A gente não vai falar. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Parabéns, vereadora, pela indicação. Boa noite, Hugo. Boa noite, Deus. Sejam sempre bem-vindos. Então, vereadora, esses dias eu estive com o prefeito e até mostrei para ele algumas fotos do trabalho que foi feito dessa iluminação ali. A iluminação foi feita, foi lindo. Só que o serviço
caixinhas do lado dos postes e as caixinhas estão para fora da terra, que a terra não está tampando ela, é para acontecer isso mesmo, para acontecer roubo e até mais. É sorte de até agora não ter acontecido um acidente que alguém tome um choque ali, porque as caixinhas estão para fora da terra. Aquelas caixinhas elas têm que estar enterradas. A fiação, quando for precisar de manutenção, alguma coisa, eles têm que vir retirar a terra de cima para poder fazer a manutenção. Ela está, todas as caixinhas, você pode ver que todas elas estão para fora do chão. Então, além de perigoso, é para acontecer isso mesmo. Serviço corpo. Então, passei, cobrei o prefeito essa questão, falei para ele passar principalmente no ar. Se vocês têm uma volta no ar, vocês vão ver que tem aterro delas fora do chão. Corre risco até de uma pessoa pisar, machucar-se, ferir. Então, parabéns pela sua indicação e espero que eles atendam com bastante serenidade, que precisa. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador Andrezinho, para falar. Obrigado, presidente. Só para reforçar a fala do vereador de novo, eu tive, juntamente com o secretário de administração, o senhor Adão, fazendo uma vistoria, exatamente, vereador, desses pontos, desde lá na entrada do posto até no arco ali em frente à Secretaria de Meio Ambiente. E, de fato, até reforçando a fala do vereador, o serviço muito mal feito mesmo. Inclusive, vereador, em alguns pontos, além da caixinha para fora, os fios estão por cima da terra, expostos. Olha que absurdo. Em tempo de uma pessoa chegar para furtar e acaba levando um choque. Então, e uma outra questão também, eu tive com ele pior, lá na praça da rodoviária. Lá, vereador Márcio Marrom, eles aproveitaram uma árvore para poder emendar o fio. Eu até tive lá, juntamente com o secretário Adão, só que o senhor teve noção do absurdo. Realmente uma tremenda falta de responsabilidade da empresa e mais grave ainda, eu até conversei isso com o secretário. Cadê o dinheiro para poder atestar para a entrega da obra? Cadê os fiscais? Cadê a FT? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Nas próximas semanas nós teremos festa lá na praça da rodoviária. Inclusive amanhã eu vou até passar lá para ver se esse serviço foi feito. Porque realmente estava exposto e muito perigoso. Realmente uma falta de responsabilidade, um serviço muito, mas muito mal feito dessa empresa. Inclusive até reforcei o secretário. Não paga, trava os pagamentos, até de fazer a manutenção. Não pagando, travando, mas sim, eles vão dar importância e corrigir esse serviço muito, mas muito mal feito mesmo. Então, vereador, parabéns. Eu que moro ali na frente da pista de Cumba, já tinha identificado, inclusive hoje tive a oportunidade de compartilhar um áudio muito desagradável que o cidadão encaminhou para mim, que o vereador, passei do vereador Logenu também ouvi, falando a respeito dessa falta de iluminação, que ele ia andar lá na pista de Cumba com um pedaço de pau, porque os cachorros estavam tomando de conta e ele estava com ele. E lembrando, senhor presidente, que essa iluminação da pista de Cumba foi um projeto de autoria que eu elaborei junto com o engenheiro e o prefeito, com o planejamento, conseguiu atender. E não só isso, estendeu toda a iluminação do período urbano da GO 118. Realmente um serviço muito lindo, mas tem que ser feito com muita responsabilidade, porque questão de fiação tem que estar subterrânea. Obrigado. Mais algum vereador? Gostaria de usar a palavra? Voto, vereador Genovo. A favor. Vereador Marconês. A favor. Vereador Pastor Marrone. Por favor, senhor presidente. Vereador João Mato. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Henrique. A favor. Vereador Helena. A favor. Vereador André. A favor. A indicação da vereadora Helena foi aprovada por unanimidade do vereador. Expediente terceiro não tem forma da presidência. Hoje teremos uma sessão extraordinária para terceira e última votação do PLC 001 para 2023. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereadora Henrique, para falar. Boa noite, presidente. Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Paraíso FM. Gostaria só de abordar dois assuntos. Um é com relação ao plano diretor,
Lembrando que foi feito o ano passado todo um seminário através do Condema, né? Tive a oportunidade de coordenar esse seminário e o resultado desse seminário foi então o desenrolar do plano diretor no nosso município. Uma pena que esse processo está muito atrasado, né? Como bem mencionou o vereador Eliomar, ano que vem é um de eleição, eu espero que isso não seja usado para um fim que não seja o de planejamento dos próximos 10 anos da nossa cidade. Muito se falou sobre a nova secretária de turismo, né, que assume então esse projeto do plano diretor, e o doutor Ismael estava sendo muito cotado para ir para essa pasta e hoje anunciou definitivamente que vai permanecer na Secretaria de Meio Ambiente, pois há muito trabalho a se fazer lá. O que eu venho aqui clamar é que essa pasta esteja à frente das discussões do plano diretor, junto ou que assuma de forma isolada essa coordenação dos trabalhos do plano diretor, para que a gente tenha celeridade nesse assunto e que de fato ele possa caminhar. O outro assunto, senhor presidente, é com relação ao requerimento que eu retirei da discussão de hoje, porque o entendimento, segundo o regimento interno, é que o mesmo requerimento não pode ser apresentado no mesmo ano legislativo, né? E como ontem o requerimento para solicitar essa Casa de Leis que fosse feita uma audiência pública de minha autoria, mas nas dependências da Câmara Municipal foi rejeitada, eu então não poderia apresentar um novo requerimento, mesmo que desta vez o projeto de lei já tenha sido protocolado e não seria mais uma minuta de projeto, senão que o projeto em si. Gostaria só de tirar uma dúvida com o senhor, se através de um ofício solicitando as dependências da Câmara no dia 31, a mesma data, se seria suficiente para a realização dessa Câmara, porque tem muita gente esperando, na expectativa de que essa audiência pública de minha autoria aconteça, mas eu queria saber se a gente pode anunciar que vai ser feito, então, nas dependências da Câmara Municipal. Sim, com isso, tranquilo. Maravilha. Então, eu gostaria de solicitar à Casa que preparasse um ofício, então amanhã deve estar chegando em suas mãos. Então, é oficial, dia 31 de maio, das 6 às 9 da noite, vai ser realizado, então, nas dependências da Câmara Municipal, a audiência pública do projeto de lei. Já tem número para o projeto de lei? Eu não me lembro de cabeça, parece que é o 08. 08 de 2023, que dispõe sobre a política municipal de regulamentação da distribuição de remédios fitoterápicos prescritos à base de componentes isolados da cannabis e da planta inteira nas unidades de saúde pública municipal e privada ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde SUS no âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás e de outras providências. Acho que isso é uma grande conquista e vitória da população de Alto Paraíso de Goiás, que vem seguindo a iniciativa de outras cidades, até mesmo do Estado, né? Sendo que o Estado do Goiás aprovou, Caiado sancionou, a lei de autorização da distribuição de cannabis medicinal no SUS. Então, fica aí um convite especial para todos os ouvintes da Paraíso FM, que convivem também seus amigos, aqueles que souber que precisam dessa medicina, né? Muitas mães e pais de família que têm nos procurado porque têm filhos autistas e precisam dessa medicina para poder ter uma vida plena. Então, estão todos e todas convidados. Gostaria só de confirmar a participação do senhor Jair Barbosa, ex-prefeito de Alto Paraíso de Goiás, que é um paciente da cannabis medicinal, o Thaleson Queiroz, que foi o primeiro caso de habeas corpus do Estado de Goiás, que recebeu autorização de plantio da cannabis para tratamento do seu filho, que tem autismo, o senhor Jair Barbosa Júnior, que é o presidente da Associação Arte Cannabis, então entendeu toda
a seriedade e o trabalho por trás, através dessa associação. E a doutora Andréa Alvarenga, que é a médica prescritora de cannabis medicinal, ela é a médica responsável também pelo Biochás, então muito bem assessorada nesse sentido. E a secretária de saúde, ex-secretária de saúde, a senhora Patrícia, tinha confirmado conosco, mas agora estamos na expectativa para saber quem é que vai assumir a secretaria. Então, estamos para confirmar uma participação, já seja da doutora Marta ou da própria Bruna, para participar, sendo que toda essa política municipal de implementação da cannabis medicinal foi debatido por mais de um ano com a Secretaria de Saúde. Era isso, presidente, muito obrigada. Tive uma dúvida aqui, eu vou até pedir para o secretário que esclareça. A audiência pública só foi requerimento mesmo, mais uma reunião que quiser fazer para falar do projeto, é tranquilo. Quero pedir ao secretário que explique aí como é. Até rapidamente eu expliquei para a vereadora, ela veio me consultar aqui, é aquele artigo que o Marconei leu ontem, presidente. Se não me falha a memória, 240E, que os pedidos de audiência pública dirigidos à administração da casa, por vereadores, por comissão ou por membros da comissão, serão apresentados por requerimento dirigidos ao plenário. Então não pode ser por um ofício, né? Aí vai transgredir o regimento. Posso ler? Sim, senhor, só porque o presidente perguntou, eu me retiro. Pode ligar o microfone aqui. Bom, só ler que foi mencionado o artigo 240, só para constar, né? Artigo 240. Os vereadores e as comissões poderão realizar reunião de audiência pública com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante atinente à área de sua competência, mediante requerimento de vereador ou de qualquer membro da comissão, sendo este aprovado pelo plenário. Parágrafo único, o requerimento ou pedido constará da indicação da matéria a ser examinada e das pessoas a serem ouvidas. É o que diz o artigo 240E e o parágrafo único também do artigo 240E. Eu queria só pedir para o senhor ler o parágrafo 240 também, por favor. Parágrafo? O artigo 240. 240 eu acabei de ler. O E, né? Mas o O E. artigo 240. 240 tem o A, B, C, D, qual que você vai ler? O enunciado. 240A? Isso. Tá. Salvo nas hipóteses de iniciativa. Não, o enunciado do artigo. Tá, mas eu acabei de ler. Está aqui, ó, 240D, 240E. Das audiências públicas, 240E. Eu posso ter o requerimento, o junto, por favor? Não, que estou falando aqui, artigo 240, está aqui, das audiências públicas, artigo 240E. Está o 240. Ah. Nós só for um outro 240. Você já tem uma palavra? Não terminei ainda a fala da Não, estou perguntando o vereador que está com a palavra primeiro. Acho que ele está aguardando um esclarecimento de uma parte, né? Porque a vereadora pediu a palavra para um esclarecimento regimental, é uma parte. Então a vereadora vai esclarecer e o vereador Eleomar continua. Tá. Então a senhora esclarece e ele continua. Não, gostaria de esclarecer o que ele acabou de ler. Eu gostaria só de perguntar sobre o que foi lido, que o requerimento que foi apresentado ontem, que ele foi editado, segundo eu entendi, porque não foi apresentado posso falar? Não sei, presidente, é que ele... Não, estou falando do microfone. Ah, sim, é que ele está dando um estouro aí, não sei o que é. Tá. Vou baixar um pouquinho. Pelo que entendi, foi que não tinha sido apresentado o projeto de lei. E aí a gente vem, então, apresenta o projeto de lei e coloca um novo requerimento, e esse requerimento ele não pode ser apresentado porque ele seria rejeitado novamente, porque ele não pode acontecer, dois requerimentos não podem acontecer na mesma sessão legislativa. A
Agora, então, eu pergunto se não existe forma de que essa audiência pública aconteça aqui nas dependências da Câmara Municipal este ano. É isso? Porque o que acontece? A vereadora te apresentou um requerimento que é para fazer a audiência pública e apresentar a minuta do projeto, né? Que foi rejeitado. Só que agora a vereadora fez um requerimento que era para colocar dizendo que é um projeto. Só que o conteúdo do requerimento é o mesmo, então por isso que não pode passar. Eu acho que por esse ano ele tem pedido de até de eu receber esse requerimento. E aí, só esclarecendo, então, porque em conversa que eu tive com o senhor no telefone ontem mesmo, antes de apresentar o requerimento, tinha sido concedido às dependências da Câmara Municipal para a realização da audiência pública. Desde Não. que o plenário aprovasse. A senhora me ligou dizendo dessa audiência pública, e eu falei que a senhora poderia fazer a vereadora Rene, não a Câmara. Mas eu apresentei o requerimento como vereadora Rene, não como Câmara. Exato, mas só que o requerimento foi rejeitado. Entendeu? Foi rejeitado. Posso concluir? Eu não vou pegar a palavra, né? Entrou o vereador com a palavra. Vereador, assim, o nome pode não ser audiência pública, porque audiência pública realmente é via requerimento. Mas uma reunião para discutir questões sobre o cannabis, trazendo autoridades, trazendo as pessoas, a senhora pode fazer em qualquer momento, solicitar o plenário da Câmara ou outro espaço. Não precisa usar especificamente o nome audiência pública, porque a audiência pública tem que ser um requerimento que tem que ser apreciado e aprovado pelos vereadores. Né? Esse é o mérito, a situação da audiência pública. Tá? Talvez por falta de mais diálogo, não sei, ontem esse requerimento foi rejeitado. Ele sendo rejeitado, o nosso regimento interno diz que na mesma sessão legislativa ele não pode ser apresentado. O que isso nos traz? A sessão legislativa é o exercício do ano. Então, se um requerimento foi rejeitado, ou o projeto foi rejeitado, com aquele mesmo teor não pode ser apresentado no mesmo ano. Com o mesmo teor, o presidente não pode nem receber no mesmo ano. Então, assim, não sei, a senhora quer a senhora, mas a senhora pode fazer uma reunião para discutir as questões relacionadas ao cannabis, ao tratamento, às especificações, trazer pessoas especialistas e tal. E não necessariamente tem que dar um nome disso de audiência pública. Aí vem o mérito, né? Tem que dar avaliação e a validação de uma audiência pública. Mas eu estou falando porque... Eu queria só tirar mais uma dúvida, vereador Leonardo, se isso é com relação à Câmara dos Vereadores ou em outro lugar, que eu poderia fazer uma audiência pública em outro lugar? Audiência pública usando o nome de audiência pública como vereadora só se tiver sido aprovado de requerimento. Senão o vereador não pode Ou seja, se se eu quiser fazer uma utilizar audiência pública só no ano que vem agora, com a mesma temática. nessa temática, sim. Mas eu poderia fazer a audiência pública usando outras temáticas. Outras temáticas, se for aprovado de requerimento, qualquer outra temática pode. Tá? Esse é o meu entendimento. Tá? É o meu entendimento do regimento interno. O regimento interno diz isso. Agora, como eu disse para a senhora, não impede de fazer um trabalho de divulgação ou uma reunião para discutir o tema e tudo, usando até o plenário da casa, qualquer outro local, convidando pessoas que entendam do assunto, da área, para participar. Não impede de forma nenhuma. Só que não pode ser usado o nome de audiência pública como vereadora representando a Câmara. Porque aí tem que, por força regimental, tem que passar por votação plenária. Pois não? Pode ser, Sim, posso. só uma pergunta, Não, porque como você, não, é você mesmo, porque assim, como você falar. entende bem o regimento, só para saber, por exemplo, se o projeto estiver apresentado, a comissão, ela mesma faz parte da comissão de Justiça e Redação. Pela comissão, ela pode solicitar também a audiência pública? Pela comissão, sim. Com o mesmo conteúdo. Com o mesmo conteúdo. Que aí não é uma audiência que a vereadora entra solicitando via plenário, e foi rejeitada já. Mas é uma solicitação da comissão para que seja elaborada uma audiência e que essa audiência pode ser realizada.
Aí a comissão pode, porque não é mais a Mas a vereadora ainda. comissão apresenta do mesmo jeito. A comissão vai ser o mesmo trâmite, mas aí é apresentado pela comissão. A comissão acha necessário, a comissão se reúne com o presidente da Câmara, discute, pode até pedir a opinião dos vereadores antes e tal, e já traz algo mais claro, mais definido para a sessão, né? E aí chega aqui e já sabe, que até evita desgaste. Por exemplo, vereadora, não quero direito seu, mas sair daqui diante de uma posição de algum vereador e uma rede social criticá-lo, falar mal de quatro, cinco vereadores, não é algo muito bonito. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro de toda essa temática. Porque nós temos que tentar trabalhar com união, e não tentando, de certa forma, puxar o tapete e pegar no pé do outro. Acho que talvez se a senhora tivesse, antes da apresentação do requerimento, se reunido com a mesma diretora, com o presidente, com os vereadores, com todos, olha, a gente tem tanto corrigir isso, talvez a visualização o foco sempre é assim, o projeto dela não está tramitando da forma que foi. Então, assim, eu acho que mudando esse considerável no consenso. Talvez tenha faltado. Não, faltando meu posicionamento, talvez tenha faltado isso. Mas algum vereador gostaria de falar a palavra? Você tinha terminado ainda não, vereador? Bom, vereador, Eu encerrei, só estava respondendo coisa de novo aqui. Senhor presidente, pela hora, Vossa Excelência concedeu a palavra à vereadora, ela tinha terminado a tribuna dela, o vereador Elomar começou a falar, a vereadora entrou novamente, fica atento que essa é regimentada. Vossa Excelência tem o direito de manter, defender aqui e proteger o regimento interno. Pela ordem, presidente, eu tinha feito uma pergunta. Eu tinha feito uma pergunta e a resposta chegou depois do término da minha fala, por isso que eu estou pedindo a palavra de novo e agradeço o entendimento. Só notificar que eu fico só me questionando se cada trabalho que cada vereador e vereadora fizer, se tivesse que apresentar para os vereadores da Casa de Leis aqui, antes da matéria ser votada, ficaria inviável. Então, esse é um requerimento, como qualquer outro requerimento, que não passa por uma prévia análise dos vereadores nem de vereadoras para que ele seja aprovado. Lembrando que escrevemos um simples requerimento na época, o ano passado, quando o vereador Elomar era então o presidente, e passou tranquilamente um pedido de uma audiência pública. Eu questiono só o fato de que estamos nesta Câmara Municipal de Alfaro de Goiás, que é considerada a Casa do Povo, requerendo uma audiência pública para debater e discutir um assunto tão relevante para a cidade com o povo e especialistas, e isso é rejeitado. Eu fico sim questionando se é a temática ou é em si uma audiência pública, porque eu nunca ouvi falar, em caso nenhum no Brasil, de uma audiência pública ter sido rejeitada. Gostaria até de ter um entendimento, porque esta casa deveria fornecer audiências públicas para todos os projetos que entram. Porque somos os representantes do povo e se estamos aqui para debater assuntos de interesse social, de interesse público, essa casa precisa estar sempre lotada para ser debatida com a sociedade. Essa é a minha fala, presidente. Obrigada. E entendo, então, que vamos procurar a Comissão de Justiça e Redação para fazer essa proposição de que essa audiência pública ocorra. Não é uma simples reunião. Ela é uma audiência pública, ela precisa ser validada pela sociedade civil, constada em atas e que esteja nas memórias dos anais dessa Casa de Leis. Então, vou solicitar a Comissão de Justiça e Redação e, se não conseguir, aí sim a gente faz uma reunião e talvez até em outro espaço, entendendo que esta Casa está rejeitando um pedido tão importante como de uma audiência pública. Obrigada, presidente. Mais algum vereador gostaria? Senhor presidente, Vossa Excelência permite? A casa não está impedindo, porque aqui... Sim, vereador. Posso falar? Quando Vossa Excelência está falando, está bom? Então, por favor, mantenha aqui a ética. Senhor presidente, Vossa Excelência que tem o direito de ser guardião, mas Vossa Excelência não é maior e nenhum vereador é maior que o regimento dessa casa. Lembrando-se que o regimento é maior em função dele que nós trabalhamos. Quanto à questão da comissão, e eu faço parte, eu sou presidente da comissão, uma vez que o projeto é protocolado, essa comissão pode sim
na pessoa do seu presidente da comissão, a gente opinar se faz uma audiência pública ou não. Né? E isso aí é questão se o projeto está tramitando aqui na casa. Então, quanto à questão de projetos, e quem mais? Cada vereador tem o direito de votar a favor ou contra. Ninguém aqui vota, tem que estar votando. Se o projeto é bom, se é ruim, o vereador ele tem o direito de votar com a sua consciência, se sentir segurança naquilo que ele está fazendo. É claro que a gente sabe que todo projeto é polêmico e cada vereador tem um interesse, tem um público, tem um grupo que defende seus projetos, seus interesses. Mas, quer dizer uma coisa, aqui segue-se um regimento. E qualquer vereador que achar que foi lesado, que foi prejudicado, recorre. Tem o direito de recorrer judicialmente contra isso. Senhor presidente, obrigado. Vamos cumprir o regimento. Vereador Marcondes, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Hugo. Todos os ouvintes da Paraíba FM. Eu nem utilizaria a tribuna hoje, mas é só essa questão que eu também acho que uma audiência pública, ela não define se você é a favor ou é contrário do projeto. É simplesmente uma conversa sobre um assunto. Reprovar uma audiência pública quer dizer que a gente não quer conversa sobre esse assunto. A gente não está falando que é a favor ou é contra o projeto. E depois dessa reunião de ontem, eu achei bem desestimulador essa questão de reprovar uma audiência pública. Eu até pesquisei e tem outros municípios que em outras casas também reprovaram audiências públicas. Então acontece. Embora tenha esse caso, mas o voto ele é inviolável em qualquer circunstância. Eu faria a sugestão de apresentar um requerimento com a assinatura da maioria da casa. Tentar essa maioria antes de trazer para a comissão. Porque na comissão, se a gente não fizer um diálogo bem feito, vai acontecer a mesma coisa, ele vai ser reprovado novamente. Então, nessa sessão 2, ele tem essa prerrogativa, que tenha sido rejeitado ou vetado na mesma sessão legislativa e não seja subscrita pela maioria absoluta da Câmara. Então, se a maioria absoluta da Câmara assinar, então poderia ser apresentado nesse caso. Era somente isso. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador gostaria de usar a pergunta? Presidente, eu só queria dizer o seguinte, quando a minha fala foi porque eu li o regimento e aí a gente se enveredou por esse assunto, mas eu tinha um tema rapidinho que eu gostaria de falar, que não foi dito, se me permitir. Porque o senhor usou a palavra. Eu usei, sim. Mas eu vou perguntar se outros vereadores querem. Sim, não, se outros não concordar, não problema. vereador Só é um assunto. então, assim, não, tranquilo. Então. Só assim, eu queria até solicitar ao Caleb que a gente fizesse um ofício, Caleb, já que ele vai renovar agora alguns dias. A chuva acabou e nós temos várias ruas já emburacadas, E está na hora de fazer esse buraco, antes de voltar a acontecer o que aconteceu no passado. Então era só esse lembrete para que as autoridades municipais, o prefeito e a sua secretaria se preocupem, que agora não tem mais essa questão de chuva mais, já deu uma parada, para que a gente venha tampar os buracos na cidade, fazer um mutirão de tapa-buraco aí, para aguentar o restante do ano e não esperar danificar demais, para que então crie aquela mesma situação que estava antes, Podíamos fazer um ofício, tá, galera? Um ofício coletivo? Se os vereadores quiserem assinar, não tem problema. Tá? Sim. Tá bom? Era só isso. Mais algum vereador gostaria de usar a pergunta? Bom, se não tem, vamos para a fase da ordem do dia. A segunda discussão e votação do PLC 001/2023, do qual dispõe sobre as normas gerais para o licenciamento ambiental no município de Alto Paraíso, de Goiás e da outras providências. Algum vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Não vota vereador. Eu fui procurado, questionado até questionado por umas duas pessoas com relação a esse projeto, e o que eu disse foi o seguinte, fica muito mais perto da gente essas licenças sendo
sendo deflagrados o processo, resolvido aqui no município, fica muito mais fácil a gente fiscalizar, além de ficar muito mais fácil a gente fiscalizar o ganho para o município, porque as multas e todas as taxas ficarão no município. Então, assim, só tem benefício. E às vezes as pessoas, talvez por nem conhecerem a matéria e o que isso significa para o município, começam a criticar e tirar pedras sem conhecimento do real significado desse projeto, né, que pode se tornar uma lei, e eu acredito que vai se tornar, e todos para isso, para que a gente, então, possa ter esses processos de licenciamento caminhando e sendo resolvidos de uma forma mais rápida, porque a gente fica hoje na dependência da SEMAD. A SEMAD, quando ela não vem para orientar ninguém, ela só vem aqui para meter multa de milhões em todo mundo e ir embora. Vem, multa e vai embora. Então, o dinheiro da multa depois vai, Deus sabe o que eles fazem ali, porque não fica no município, né? E a gente quer fazer com que isso tenha uma reviravolta aí, que o município possa fazer esses licenciamentos, possa fazer a fiscalização, possa ter esse dinheiro da multa para aplicar na nossa região mesmo, e as taxas também. Então, eu acho que é de benefício, de modo geral, para o município de Alto Paraíso. Só isso, presidente. Mais algum vereador gostaria de falar desse projeto? O vereador Marconi com a palavra. Presidente, só rapidamente, lembrando que esse projeto ele não é a questão de ser mais permissivo que o do Estado, não. O regulamento é o mesmo. Então, é só questão de dinamizar. Né? E se for fosse feita uma licença e esse empreendimento estiver causando um impacto que é maior do que ele poderia, vai ser mais rápido, mas também vai ter as penalidades cabíveis. Então, ele não é uma permissão maior. Obrigado. E a vantagem das coisas são assim. Mais algum vereador gostaria de? Bom, então como voto? Vereador Genovo. A favor. Vereador Marconi. A favor. Vereador Pastor Marlon. Por favor, presidente. Vereador Leon. Por favor, presidente. Vereador Hugo. Por favor, presidente. Vereadora Mendes. A favor. Vereador Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Com o PLC 001/2023, foi aprovada a sua segunda votação por unanimidade dos vereadores. Algum vereador gostaria de falar nas explicações pessoais? Bom, como não tem tribuna livre, mas não tem também. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a sessão. Agora vamos iniciar a sessão extraordinária. Em nome de Deus, do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a sessão extraordinária. Quero pedir o segundo secretário que faça uma leitura do texto bíblico. Salmo 2:3, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Ordem do dia da sessão extraordinária, terceira e última discussão e votação do PLC 01/2023. Algum vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Como não tem, como voto o vereador Andrezinho? A favor. Vereador Helena. A favor. Vereadora Ney. A favor. Vereador Gugu. Por favor, presidente. Vereador Leon. Por favor, presidente. Vereador Pastor Marlon. Por favor, senhor presidente. Vereador Marconi. A favor. Vereador Genovo. A favor. Bom, então o PLC 01/2023 foi aprovado na sua terceira e última votação, por unanimidade dos vereadores. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada essa sessão extraordinária. A próxima sessão ordinária é dia 12 de junho,
de 2023, no horário regimental de 20 horas. Todos vão com Deus.